Mais um encontro com a dermatologista Sharon Sanger e o quadro Pergunta para Sharon. Para participar, basta enviar sua pergunta para o @Sharon Sanger. Aproveite esse espaço. Bom, hoje nós temos assuntos muito interessantes e sempre que você tiver alguma dúvida, quiser esclarecer qualquer dúvida sobre a dermatologia estética, é aqui que você vai ter essa resposta. Olá, Jane. O assunto de hoje é sobre rinomodelação, que é um procedimento que visa melhorar a estética do nariz através de preenchedores, do uso do preenchimento. E é um assunto bastante polêmico, por dois motivos principais. Uma, que a gente tem visto que tem sido um procedimento muito utilizado, até mesmo quando não tem uma indicação. A indicação da rinomodelação ela é bem precisa, enquanto que a indicação de cirurgia plástica do nariz também é bem precisa. Quando você tem um nariz que tem uma indicação de cirurgia plástica e você tenta corrigir ele com a rinomodelação, o que a gente tem é que esse nariz ele não vai ficar adequado para o rosto da pessoa. E o outro motivo da polêmica é que na cabeça dos pacientes esse é um procedimento muito mais simples e isento de riscos, e isso não é verdade. A rinomodelação é sim um procedimento mais simples do que uma cirurgia, é verdade, porém tem os seus riscos. O nariz tem uma anatomia bem diferenciada e no momento que você usa a técnica inadequada, o produto inadequado, ou então que você não sabe exatamente o que fazer, você incorre nos riscos, que é a obstrução vascular, podendo até mesmo ter uma necrose de pele ou uma cegueira. Bem preocupante, né, gente? Então, olha, vamos saber mais agora com as perguntas. Vamos começar a responder a sua pergunta. Preste atenção aí. A Elis diz que o problema dela é no osso. Deve ser esse ossinho aqui em cima do nariz, Acho que sim, a giba nasal, é. Ela tem um osso saltado em cima do nariz. Como resolver isso sem cirurgia? Então, é Elis, né? Elis. Então, Elis, grande parte dos pacientes que nos buscam para tratar o nariz com preenchimento tem essa queixa, tá? Que é normalmente um ossinho da região superior mais elevado e uma ponta de nariz caída. E a gente pode sim ter uma melhora grande com o preenchimento dessa região. Existem algumas coisas que tem que se prestar atenção. Uma, o nariz não deve ser grande para ter uma indicação de rinomodelação, porque se você tiver um nariz muito grande, a gente pode até deixar ele reto, sem a giba, porém ele vai continuar grande e inadequado para o seu rosto. A segunda coisa que tem que prestar atenção é em relação à ponta. Se a sua ponta for caída, porém, se ela se elevar com facilidade, sem mexer o lábio, é mais provável que você vai ter um resultado bom com o preenchimento de nariz. E a terceira coisa que tem que prestar atenção é o tamanho da asa, a abertura do nariz, porque se a sua asa nasal for muito grande, a hora que a gente preenche o dorso e eleva a ponta, pode ficar de uma forma inestética com a asa do nariz muito aberta. Então, é difícil sem te ver, né, sem analisar como é o seu nariz, mas aí você já pode ter uma ideia se você vai ter um bom resultado com o uso da rinomodelação para melhorar o seu nariz. Mas é muito bom saber que tem solução, né, gente? Muitas. Olha, a Camila tem 27 anos e diz ter abas das narinas muito grandes. Tem como resolver sem cortes? Se sim, por quanto tempo? Então, Camila, no seu caso é um pouco mais difícil da gente conseguir um bom resultado somente com a rinomodelação. A gente pode até diminuir um pouco a abertura da asa nasal, mas é uma indicação muito mais cirúrgica do que para preenchimento. Olha, o Tomás tem uma pergunta também bastante interessante. Gente, não esquece, envia sua pergunta para o @Sharon Sanger. Aproveita essa oportunidade, você vai estar consultando diretamente com uma dermatologista. Isso é ótimo. Olha, o Tomás, ele diz detestar o seu nariz e isso acontece com muitas pessoas, né? Então, ele não tem coragem de fazer uma cirurgia e adorou saber sobre a rinomodelação no podcast Vem que eu te conto tudo. Quer saber quanto tempo leva o procedimento e se realmente não precisa internação? Então, Tomás, o procedimento ele acontece da seguinte forma.
Na maioria das vezes o paciente vem até o local que ele vai realizar, é colocado uma pomada anestésica, obviamente depois de serem feitas todas as medidas e todo o planejamento do que será feito. Essa pomada anestésica fica em torno de 20 a 30 minutos em contato com a pele das regiões que vão ser abordadas no teu nariz. Fora isso, eu tenho o hábito de fazer uma infiltração anestésica, ou seja, de anestesiar melhor para que você não sinta dor. Na maioria das vezes é uma anestesia muito similar à de dentista, só que no local que faz a anestesia de toda a região da ponta nasal. Posteriormente a isso, se procede com a entrada, né, e a colocação do material nas áreas específicas do nariz. O tempo do procedimento é muito individualizado. Se você tem correções muito grandes em vários locais para fazer, pode levar até 1 hora de procedimento. Bem como se o paciente for mais sensível, se tiver que parar algumas vezes no procedimento. Porém, o problema sendo pequeno e a correção pequena, em até 20 minutos estará pronto. E realmente não precisa internar. A gente costuma deixar o paciente no ambiente por cerca de meia hora, 40 minutos, até para ver como está sendo o pós dele, para ver como é que está reagindo, se a pele está adequada, se não teve nenhum efeito colateral, e depois o paciente é liberado para casa e cada médico tem uma conduta, seja de fazer algum curativo no local ou liberar sem curativo nenhum, mas não há necessidade de internação. Bom, chegou a hora da Carol Amaral. Presta atenção na sua resposta, Carol. Ela tem 54 anos e várias dúvidas com relação ao procedimento. E a que mais incomoda é saber se a idade dela é um agravante. Aproveita para perguntar também a partir de que idade pode ser feito o procedimento, já que tem uma filha com o mesmo problema, nariz achatado. Então, Carol, em relação à sua primeira pergunta, a sua idade, né? Eu falo sempre que se tem uma coisa que todos nós vamos precisar durante a nossa vida é de uma correção de nariz, seja ela um procedimento cirúrgico ou seja ela uma rinomodelação, porque existe uma tendência de, com o tempo, a ponta do nariz cair, ele se tornar mais largo, enfim, alterações anatômicas que acontecem com o passar dos anos. Então, dá para ser feito sim, e independe da idade, mas a indicação depende sim do que é necessário fazer. No caso da sua filha, na maior parte das vezes, correções estéticas são propostas a partir dos 18 anos, onde a gente tem já o nariz completamente no seu formato anatômico que vai ficar, e principalmente aos 18 anos existe uma condição maior da pessoa, da criança ou do adolescente definir, né, e se identificar com o procedimento que vai ser realizado, porque às vezes é uma mudança grande. No caso de alterações mais traumáticas que ocorrem em crianças pequenas, por trauma, por perda de parte do nariz, ou então a pessoa nasceu com o nariz em cela, né? Daí é diferente. Às vezes o procedimento é realizado mais precocemente e repetido no decorrer do crescimento da criança para que se ajuste ao crescimento normal do nariz. Mas no caso da sua filha, que me parece só ser uma característica genética, eu acho que o melhor é esperar os 18 anos dela. Bom, nós estamos na era do vídeo, né? Muitas pessoas fazendo vídeo e querendo se aperfeiçoar cada vez mais. Esta pergunta está super interessante. A Martinha Castro diz ser influencer e por isso faz muitos vídeos. Já teve hater falando de seu nariz de tucano e fica muito abalada. Adorou saber da rinomodelação e pergunta se para o tipo de nariz dela é viável. Diz não conseguir acreditar que será possível fazer algo. É a Martinha. Então, Martinha, isso é uma coisa bem interessante, né? Porque a gente está numa fase diferente hoje em dia. Há um tempo atrás, o paciente vinha no consultório trazendo alguma foto de referência, né? Para a boca era Angelina Jolie, né? É engraçado isso, né? E ele dizia assim, eu quero ficar deste jeito aqui. Agora mudou um pouco. O paciente pega, ele põe um filtro e daí ele traz a foto dele com o filtro e diz assim, eu quero ficar assim. Ele não se compara, ficou mais fácil, né? Porque pelo menos ele está se vendo e a gente vai trazer ele para ele, né? E não tentar fazer ele parecer outra pessoa.
Mas sim, esse fenômeno todo, né, que nos trouxe esses momentos de casa e de vídeo e essa nova forma, né, de vivenciar tanto o trabalho como o lazer, faz com que a gente esteja de cara com a gente mesmo o tempo inteiro, né? E obviamente, como a gente é muito crítico, a gente acaba valorizando às vezes muito mais os nossos defeitos do que as coisas boas, né, Martinha? Bem, um nariz de tucano, normalmente ele é um nariz grande, e aí que é o maior problema. A gente tem que entender que a rinomodelação ou tratamento, né, com o preenchimento nasal, ele não diminui tamanho de nariz. Então, se o seu nariz for grande para o seu rosto e se isso lhe incomoda, realmente a indicação é cirúrgica. Porém, se não for esse caso, se você gosta do tamanho do seu nariz, se ele é adequado para o seu rosto, porém ele só tem uma ponta mais adunca, mais tracionada, a gente precisa examinar o seu nariz, porque se for uma ponta baixa, né, porém se ao você fazer a elevação da ponta nasal, você consegue elevar de forma fácil, sem elevar o lábio superior, existe uma chance maior da gente conseguir melhorar o aspecto do seu nariz com a rinomodelação. Porém, se você fizer esse exercício de levantar a ponta nasal e você tiver alguma dificuldade, ver que isso é difícil, ou ao levantar, levanta muito o teu lábio superior, é muito provável que o resultado que você vai ter com uma rinomodelação é bastante limitado. Então é necessário ver todas essas variáveis para definir exatamente qual é a sua indicação, Martinha. E também tem a questão da cultura do país, né? Porque muitos países têm uma característica e aí no momento que você faz essa alteração, pode mudar um pouco a identidade, né, familiar, isso afeta também, Tória? Afeta. Na verdade, assim, existe características no rosto que elas trazem uma sensação de pertencimento familiar, né? Sim. E o nariz é uma delas. Normalmente, a família tem aquela característica de nariz, né? E no momento que você faz uma mudança, tem pessoas que ficam muito mais bonitas e ao mesmo tempo elas demoram até entender e passam a se estranhar. Por isso a importância até de esperar os 18 anos, para que a pessoa tenha uma maior consciência do que vai ser, do que vai ficar. Isso é muito individual, como tem gente que adora a nova mudança e se acha o máximo, né, com um novo nariz, sem ter problemas nenhuma de identificação. Tem pessoas que ao mudar o nariz, mesmo ficando muito melhor, elas têm um processo de adaptação com aquele novo nariz, porque realmente tira aquela característica visual de pertencimento daquela família e daquela cultura, óbvio. Bom, pessoal, encerramos por hoje. Pergunta para Sharon. Não esquece, nós temos o podcast Vem que eu te conto tudo e lá eu te falo também vários detalhes, sempre com o aval da Sharon, sobre os assuntos, sobre os mesmos assuntos. Por exemplo, nosso próximo assunto, Skin Booster. Então você vai saber no podcast mais detalhes sobre o Skin Booster e a Sharon traz depois todas as respostas às suas perguntas no @SharonSenger, lá no inbox do @SharonSenger, tá bom? Então, Sharon, Skin Booster, nos adianta um pouquinho. Então, esse é um procedimento que está na moda, né? Apesar de ser um procedimento bastante antigo e ter um produto que já está lançado no mercado há muito tempo, são os modismos da medicina, né? Mas é excelente, é um tipo de ácido hialurônico que faz uma hidratação intensa da pele, melhorando muito a qualidade da pele e estimulando muito o colágeno. Você vai saber como a gente deve usar ele e quais são as principais indicações. Então, até a próxima semana. Até mais!